Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, de nós seres humanos, o Senhor está agora prestando atenção à oração de cada um que decide reconhecer o seu real estado. Que somos nós que dependemos de Ti, Senhor, pois só o Senhor é autossuficiente. Nós não, nós seres humanos dependemos de Ti. Esta pessoa tentou ser feliz do seu jeito, fazendo escolhas, vivendo do seu jeito. E o resultado está aí, a depressão, o vício, a solidão, uma família destruída, uma doença incurável. Meu Pai, este problema não é nada, ou todos os problemas que esta pessoa possa ter, não é nada diante do Teu poder. Porque o maior problema está dentro dela, dentro dele, em reconhecer que realmente ele deu as costas para Ti, ele tem Te ignorado, como Alex e tantos outros que pensavam que podiam ser felizes do seu jeito, se preocuparam com a vida sentimental, com a vida profissional, com a vida familiar e desprezaram o mais valioso, a alma, que só o Senhor Espírito Santo pode possuir, purificar e trazer a paz, trazer a alegria, a definição que todos nós precisamos para superarmos os problemas desta vida. Meu amigo, Ele está aí diante de você. Desabafe com Ele. Você já chorou diante de tantas pessoas. Você já pediu ajuda de religiosos, políticos, familiares, conhecidos. E olha só o seu estado. Por que não falar com Deus? Não custa nada. Você que estava planejando tirar a própria vida. Você que pensava que para o seu caso não tinha jeito. Fale, desabafe com Ele. Porque, meu Pai, o Senhor provou para esta pessoa que está afastada, que conhece a verdade, mas vive uma mentira, uma fantasia, uma ilusão. O Senhor provou agora, com fatos, que o Teu servo leu na Tua palavra, registrada há 2000 anos atrás, é um fato. Nós não podemos estar vazios. O nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma tem que estar possuída pelo Teu Espírito para que os encostos, os espíritos malignos não possam habitar em nós e nos destruir, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos. Então vem, Espírito Santo, agora e lava, limpa este ser. Levante o copo com água, você que está no presídio, no hospital, no trabalho, em casa, no carro, não importa o lugar. Levante aí a sua garrafinha com água, fale, meu Deus, me purifica. Eu não quero mais me drogar, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais ser esta pessoa arrogante, orgulhoso, ingrato, malcriado. Diga, eu quero ser um filho Teu. Me possua, ó Espírito de Deus. Fale, meu amigo. Revolte-se contra esses traumas complexos, depressão, vícios. E diga basta. Diga chega. Eu quero tirar a minha vida do lixo e colocar no altar do Deus vivo. Meu Pai, eu declaro esta água abençoada por Ti. Porque a partir de agora começa uma nova história na vida de milhares de pessoas. E você que crê, diga, eu creio. Então beba e seja livre, seja purificado, pois foi Deus, meu amigo, a exemplo da Márcia, do Alex, que marcou um encontro com você aí agora. Participemos juntos.
seja livre de toda a opressão, diga todo mal, agora, saia! E diga, vem, Senhor Espírito Santo, me possua. Neste jejum de Daniel, meu Senhor, batize aqueles que ainda não foram batizados. Os que estavam afastados, voltem e voltem já para os teus braços, pois entregamos a todos. Agradeça a Deus, pois eu peço agora pela vida econômica, financeira, de todos os proclamadores do telhado que nos ajudam a manter esta programação, meu Senhor. Sejam abençoados e que eles sempre tenham o suficiente para si, para os seus e para patrocinar esta programação. Envie pessoas que possam nos ajudar a chegar aos sofridos, aos rejeitados, por meio deste programa, pois em tuas mãos eu entrego a todos. E você que crê, diga graças a Deus. Amém. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você até ganha bem, mas você não prospera em nada do que você faz. Inclusive, você está endividado. O dinheiro não lhe rende. Você tem até uma formação acadêmica, universitária, é um profissional, uma pessoa honesta, mas o dinheiro não rende, tudo dá errado e você está aí, vivendo esses últimos dias do ano frustrado. Por favor, preste muita atenção. Deus me colocou aqui diante de você, porque o caso verídico do Alberto, engenheiro, vai provar para você que o que está faltando na sua vida não é uma formação, não é oportunidades, não é dinheiro. O que está faltando na sua vida é uma aliança com Deus. Aumente o volume do seu receptor e preste atenção nos detalhes. Carro, me lembro que a única vez que eu comprei um carro zero, meu pai teve que me ajudar, senão eu não teria conseguido também. Então isso me gerava uma frustração, sabe? Um sentimento de incapacidade, de incompetência, de inferioridade. Meu nome é Alberto, eu sou engenheiro. Eu me recordo que no início da minha infância, né, na minha época de estudante, de filho, né, meu pai praticamente ele nos obrigava a estudar para ser alguma coisa. Com isso, eu acabei fazendo todas as etapas, né, de escola até me formar engenheiro. Durante a faculdade, eu achava que, concluída a faculdade, né, que quanto mais aplicado eu fosse, quanto mais eu estudasse, melhor seria o meu desenvolvimento profissional e mais conquistas eu ia obter na vida. Eu achava que eu colocava a minha dependência na minha formação, porque foi assim que meu pai me ensinou. Mas isso não aconteceu. Eu me formando, eu iniciei meus trabalhos numa construtora. Eu tinha uma dificuldade, que eu me recordo, muito grande, que era de conquistar as coisas que para um homem são normais, para um chefe de família. A gente quer conquistar a nossa casa, a gente quer ter nosso carro, a gente quer dar uma boa condição para a nossa família. Isso para mim era muito difícil, eu não conseguia. Por 2 vezes eu tentei comprar uma casa própria, eu entrava na construtora, no financiamento, pagava todas as parcelas. Quando chegava próximo de pegar as chaves, eu não tinha, naquele momento, condições de honrar com as últimas parcelas, eu acabava tendo que abrir mão daquela casa. Isso aconteceu 2 vezes. Então isso me gerava uma frustração, sabe? Um sentimento de incapacidade, de incompetência, de inferioridade. Eu tinha dívidas de banco, eu pagava muitos juros,
Eu tinha um emprego, até um bom emprego, eu tinha um bom salário, mas eu tinha muitos compromissos além do que eu recebia, e eu criando empréstimos atrás de empréstimos para poder cobrir as dívidas, me valeu um nome sujo, e com isso a situação foi ficando muito complicada. E justamente nessa mesma época, por conta das dificuldades que eu passava, eu assisti os programas da Universal na televisão, e isso me levou até a igreja. Foi nessa época que eu também comecei a frequentar a igreja. Eu tinha muito pouca informação do dízimo. Eu tinha ouvido falar em dízimo já, né? Mas eu não conhecia a palavra de Deus. Então a informação minha de dízimo era de que era 10% daquilo que a gente ganha. Parava aí. Eu não tinha um discernimento maior a respeito do dízimo. Mas eu, nessa época, eu ainda tinha preconceito com relação à igreja. E então não foi muito rápido para mim absorver aquilo e praticar aquilo que eu estava ouvindo, porque eu tinha um certo preconceito com relação à igreja. Mas isso, com o tempo, à medida que eu continuei participando das reuniões e comecei a entender que o dízimo, ele é muito mais do que uma caridade, ele é muito mais do que uma doação. Ele é a nossa relação com Deus, ele é a prova da nossa confiança em Deus. Eu tinha que mostrar para Deus que eu confiava na palavra dele, que eu confiava que ele é o abençoador, que ele queria estar comigo, que ele queria uma relação íntima comigo. E diante disso eu me tornei dizimista. Depois dessa decisão, eu queria mesmo um compromisso com Deus. Eu me batizei nas águas. Eu notei, com pouco tempo, que as coisas começaram a mudar. Que eu comecei a ter retorno daquelas coisas que eu investia. O dinheiro começou a dar. Apesar de eu dar o dízimo, e esses momentos iniciais foram os mais difíceis, porque às vezes eu não tinha condição de dar o dízimo, de devolver o dízimo, né, como a gente aprende na palavra de Deus. Mas mesmo assim eu devolvia. E Deus respondia. Eu percebia isso, que havia uma evolução na minha vida financeira. Eu comecei aos poucos a sair daquela situação. Eu comecei a ter direção de Deus, de como agir diante das situações. Hoje eu tenho duas fontes de renda. Eu tenho um trabalho em uma empresa que eu sou empregado nessa empresa, mas é um bom trabalho. E eu tenho também a minha empresa. Eu tenho a fonte de renda da minha empresa. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem realizado. Eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho uma filha abençoada, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carro, minha esposa tem o dela. Não nos falta nada, a gente pode usufruir de uma viagem tranquila, a gente pode ir nos restaurantes que a gente quiser e no final do mês sempre me sobra. E acima de tudo isso eu tenho paz, essa certeza de que hoje Deus é comigo e eu sou com Ele. Então o Alberto, engenheiro, eu preciso dele, mas ele está em segundo plano. Em primeiro é Deus, primeiro é a minha relação com Deus, porque com Ele eu sei que o Alberto, engenheiro, vence. Sem Deus eu não vou vencer. A realização do Alberto não é por causa do sucesso conjugal, profissional, familiar, não. A felicidade dele hoje é porque ele tem o Espírito de Deus. Ele entrou em aliança com o Altíssimo e recebeu o Espírito do Criador. Por isso que mesmo neste mundo, nesta sociedade tão materialista, incrédula, competitiva, arrogante, ele está bem, feliz, juntamente com a sua esposa, vencendo os desafios da vida, porque eles têm uma aliança com Deus. A proposta de Deus, meu amigo, é essa, que você entre em aliança com Ele, para que você então receba o seu Espírito. Domingo agora será o último domingo do ano de 2021. E nós teremos aqui no Templo de Salomão a noite da aliança com Deus. Prepare uma aliança, seja de madeira, de latão, de prata,
de metal, seja de ouro, não importa. Mas uma aliança, prepare uma aliança. Diante do altar, nós vamos ungir esta aliança e você vai colocar no dedo. Você vai se casar com Jesus. Você que tem namorado com Jesus, buscado só as bênçãos e por isso você está aí. Resolve um problema aqui, alcança uma bênção ali pontual, mas continua vazio, inseguro, indefinido, triste, fraco. Você tem que se casar com Deus. E a gente se casa com Deus quando a gente se entrega por inteiro no seu altar e recebe o seu Espírito. E é o que vai acontecer com você neste domingo. Prepare-se para a noite da aliança com Deus, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas. Deus e você. Será uma noite memorável. Mas claro, no sábado, preste atenção, no sábado, você vai preparar uma mesa. Você vai preparar uma mesa, vai convidar os seus familiares, conhecidos, mais próximos, porque nós vamos ter uma surpresa. Nós vamos entrar aí na sua casa. O Bispo Macedo vai entrar aí na sua casa com a palavra de Deus para ministrar a bênção na família. Eu falo mais ao respeito, mas agora eu quero que você preste atenção nos detalhes do caso verídico da Maria, ela que participou do jejum de Daniel e entrou em aliança com Deus, se casou com Jesus. Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100.000 palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na grande vigília da virada, começando 2022 com o Espírito Santo. Meu nome é Maria Dilma Silva. Antes de chegar na igreja, eu era uma pessoa vazia, né? Mãe solteira, e buscava a felicidade em coisas, em pessoas, em relacionamentos que eu nunca dei certo. Sempre fui traída, né? Então, devido a essa situação, eu sempre sofri, né? Aquele vazio e aquela necessidade que achava que eu tendo alguém, eu seria feliz. Ia ser completa, de depressão, né, até conhecer uma pessoa e me envolvi com ela, né, achando que seria a pessoa que ia me completar. Só que mais uma vez eu fui decepcionada. Essa pessoa acabou sendo assassinada, daí veio a profunda depressão, o síndrome do pânico, desejo de suicídio. Passei a viver uma vida atormentada, perdi o emprego. Então, com tudo isso que eu estava passando, buscava uma solução, né, uma cura para aqueles problemas. Então, fui para o médico. Então, foi quando me foi receitado um remédio taxa preta e encaminhamento para um psiquiatra. Então, foi um momento muito difícil, que tudo, né, me levava a querer morrer. Não tinha mais vontade de viver. Eu cheguei na Universal através de um convite de uma amiga, né, que ela me convidou. Eu aceitei esse convite e fui. E aí, no primeiro dia, eu já vi um sinal de Deus na minha vida, né? Através daquela oração, quando eu recebi, porque na minha cabeça, na minha mente, eu só ouvi a voz dizer: você não tem jeito, você vai morrer, não adianta, você não tem jeito. Eu comecei a buscar, né? Continuei buscando a libertação, fui liberta, não tomo mais remédio controlado, larguei logo os remédios, não tenho mais o desejo de suicídio, né? Passou, a depressão, acabou tudo. Hoje eu estou livre. Em meio às buscas,
Deus falou comigo, né, que eu precisava, em primeiro lugar, ter, né, o Espírito Santo, né? Então, eu vi que a minha maior necessidade não era a minha vida sentimental, e sim o Espírito Santo, que sem ele eu não seria nada. Então, antes de começar o jejum, quando foi passado o propósito, eu já coloquei aquilo ali dentro de mim. Eu já comecei a praticar, a deixar de buscar diversões, comecei a me dedicar mais à leitura da Bíblia, a ouvir a palavra amiga do bispo, ler livros que falavam do Espírito Santo. Numa busca no domingo, chegando de manhã, o pastor chamou lá na frente do altar quem queria receber o Espírito Santo. E aí, quando o pastor ministrou, aquela paz me tomou por inteira, aquele vazio, eu já não tinha mais, uma felicidade que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Foi muito, não tem como explicar, é muito maravilhoso receber aquela experiência que eu passei de receber o Espírito de Deus dentro de mim. E hoje não tem nada neste mundo que possa ser maior ou melhor que ter o Espírito Santo. Eu recebi aquela segurança, aquele amor de Deus, né, como que me abraçando, assim, dizer, agora você é minha filha. Porque eu já tinha sempre aquela passagem de Romanos 8, que fala, aquele que não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus, esse tal não é meu filho. Então ali eu tive a certeza que eu era filha de Deus. O jejum de Daniel foi a maior oportunidade que eu vi, né, para receber o Espírito Santo, e continua sendo para a gente se manter forte, né, buscar sempre o fortalecimento, estar se desintoxicando, né, das coisas, né, do mundo, né, noticiários, todas essas coisas que afastam a gente de Deus, que tiram nosso tempo com Deus, a nossa comunhão. A maior importância de ter o Espírito Santo hoje, porque ele é o que me dirige, né, me dá direção, né, do que eu devo fazer, o que não devo. E é tudo. Que a gente é o Espírito Santo, nós não somos nada. A Maria tentou 1, 2, 3, várias vezes ser realizada na vida amorosa, mas foi traída várias vezes. E teve um parceiro, em um dos relacionamentos que ela teve, o parceiro foi assassinado e ela caiu em profunda tristeza, depressão, um vazio sem explicação. O que faltava na vida dela é o que está faltando na sua vida. Você que diz, bispo, eu não dou certo com ninguém. Eu não me sinto amada, valorizado. Sabe, quem eu amo não me ama. Quem me ama eu não amo. Eu estou colecionando, sabe, traições. Eu já não aguento mais. Então, meu amigo, faça o que fez a Maria. Vá buscar o casamento com Deus. Prepare-se para este domingo. Vá para o altar se casar com Jesus para que você receba o Espírito Santo. Para que você tenha o Espírito Santo é necessário que você se case com Deus. Como? Como que eu posso me casar com Deus se Deus é Espírito? Quando você entrega a sua alma. Quando você entrega toda a sua vida a Ele. Não a uma igreja, não a uma religião, não a uma denominação, mas ao Criador, aquele que se entregou por você, por mim na cruz, no Calvário, e ressuscitou dentre os mortos. Ele é o noivo. Jesus é o noivo. A Bíblia chama Jesus de o noivo. E nós que cremos somos a noiva. Mas tem gente que crê, mas não se casa. Vá para o altar, prepara uma aliança. E neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, você vai receber esta unção com o óleo que foi consagrado pelo Bispo Macedo, pelo Bispo Renato e por mim, em número de 3, a gente vai ungir esta aliança. E você que está nesse jejum de Daniel e ainda não foi batizado, você será. Você que estava afastado, tem estado afastado, antes mesmo da pandemia ou durante a pandemia, ou agora nesses últimos meses, você fraquejou, chegou a hora de você voltar. Pare de se preocupar com o que vão pensar ou falar. Ninguém vai falar nada. Na Igreja Universal, ninguém vai lhe julgar. Nós vamos lhe recepcionar com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma fé de quando você chegou pela primeira vez. O que importa é daqui para frente. E é tão verdade isso, que eu quero que você prepare a sua família para sábado. Eu já volto falando mais ao respeito.
uma tarde especial que irá abençoar o seu lar. A bênção da família em sua casa. Neste sábado, 25 de dezembro, dia de Natal, reúna seus familiares ao redor da mesa às 17 horas e prepare um pão. Ao vivo, o Bispo Macedo dará uma breve mensagem para sua família e fará uma oração abençoando a todos e o pão que vocês irão repartir. Neste dia, a luz de Deus chegará em sua casa. Neste sábado, às 17 horas, sintonize sua TV, computador ou celular em um dos canais da Igreja Universal e participe da bênção da família em sua casa. Prepare a sua família para este sábado, dia de Natal, às 17 horas. O Bispo Macedo, através desta emissora ou através da Rede Record de televisão, entrará no seu lar com a palavra de Deus e uma oração. Prepare um pão, coloque ali à mesa, chame os seus familiares, vizinhos, para que possam compartilhar deste momento da bênção na sua casa. A presença de Deus vai fazer com que haja reconciliação, segurança, prosperidade e paz na sua vida e na sua família. Domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, com o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos iniciar o capítulo 14, falando sobre o número 144.000, que muita gente tem dúvidas e que não entende o que significa este número. Chegue cedo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Porém, a humanidade não demonstra qualquer desejo de se humilhar a Deus e buscar a sua face. Ao invés disso, a crueldade impera e as pragas se propagam. Alguns se aproveitam do caos que o mundo está vivendo para distribuir a maldade de forma aleatória. Não importa quem será atingido. O importante é acertar alguém. Mas essa pessoa é uma pessoa doente, um psicopata. O mundo enfrenta uma triste realidade pandêmica. A esperança de mudança veio em forma de vacina. E, na sequência, alguns que deveriam agir de modo a distribuir saúde, contiveram de forma egoísta o líquido imunizante. Já? Apertou mesmo essa seringa? Qual explicação estaria por trás de tamanha maldade? O sentimento de avareza pode explicar. 2 doses por R$45.000. E as que chegaram aqui, as que estão chegando, já tudo que já foi desviado e que já tem gente que já pagou. Então não dá para tirar para passar para novas pessoas, né? Já estas pessoas contaminadas com a doença decidiram espalhar o vírus por pura maldade. Espalhar a maldade, objetivo de muitas pessoas. A prova cabal do cumprimento das Escrituras Sagradas. Veja esse jovem que havia acabado de assassinar uma garota após uma partida de videogame. Mas seu objetivo ia muito além deste assassinato. Olha só que maravilha. Em nome de quem você ia atacar o cristianismo? Em meu nome. Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? O jovem já havia arquitetado o plano de invadir uma igreja evangélica no bairro da Lapa. Mas o ódio aos cristãos não se resume apenas em algumas pessoas. A ameaça ultrapassa fronteiras e promete fechar o cerco para aqueles que demonstrarem a fé em Deus.
A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Deixar aqueles que professam a fé em Deus sem condições para o próprio sustento. Você acompanhou apenas alguns dos tantos acontecimentos que testificam que realmente estamos caminhando para o fim. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração vá sofra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação.
que tal graça recusar? Se Jesus é quem faz pintar a escuridão, levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão.